Ela acreditou, por muito tempo, que tinha sido esquecida. Não de um jeito dramático, mas daquele silêncio lento que vai apagando a gente aos poucos. Como se a vida seguisse para todos, menos para ela. Como se ninguém percebesse que, por dentro, algo estava se quebrando dia após dia. Houve noites em que o peso da solidão parecia maior que o próprio corpo. Momentos em que o cansaço emocional chegava tão fundo que respirar parecia difícil. E foi numa dessas noites, quando ela chegou ao limite e quase desistiu de continuar, que algo simples aconteceu. Algo pequeno, mas suficiente para provar que ela nunca esteve realmente sozinha. Toda história aqui começa com uma dor silenciosa e termina com uma virada que ninguém esperava. Talvez você conheça esse tipo de dor. Aquela que não faz barulho. Aquela que não aparece nas conversas rápidas do dia a dia. É o tipo de sofrimento que mora dentro da gente enquanto o mundo continua girando como se nada estivesse acontecendo. Foi assim com ela. Por fora, a vida parecia comum. Os dias começavam, terminavam, e tudo parecia seguir um ritmo normal. Mas por dentro, havia um peso constante. Uma sensação difícil de explicar. Como se algo tivesse sido deixado para trás, como se ela própria tivesse sido deixada para trás. Ninguém percebeu quando o silêncio começou a crescer. Ninguém percebeu quando o cansaço emocional se acumulou. Quando os pensamentos começaram a sussurrar que talvez ninguém realmente notasse se ela simplesmente parasse. Não era falta de força. Era excesso de peso. Peso de lembranças. Peso de abandono. Peso de tentar ser forte por tempo demais. Em muitos momentos, ela quase desistiu. Quase desistiu de acreditar que sua história ainda tinha algum sentido. Quase desistiu de esperar que algo mudasse. Quase desistiu de acreditar que, em algum lugar, ainda existia uma esperança possível. Mas existe algo curioso sobre as pessoas que continuam caminhando mesmo quando estão feridas. Elas não caminham porque têm certeza. Elas caminham porque, no fundo, fazem uma escolha. Uma escolha silenciosa. A escolha de continuar mais um dia. Mais uma noite. Mais um pequeno passo. E foi exatamente essa escolha que mudou tudo. Porque quando ela chegou ao limite, quando parecia que não havia mais forças para continuar, ela descobriu algo que nunca tinha imaginado. Que, mesmo nos momentos mais silenciosos da dor, ela não estava realmente sozinha. A dor dela não começou de repente. Foi chegando devagar, quase imperceptível. No início, parecia apenas cansaço. Dias longos, responsabilidades acumuladas, pequenas frustrações que qualquer pessoa poderia ter. Nada que chamasse muita atenção. Nada que alguém olhasse de fora e dissesse que havia algo realmente errado. Mas o tempo foi passando. E aquilo que parecia apenas cansaço começou a se transformar em algo mais profundo. Ela começou a sentir uma solidão difícil de explicar. Não era exatamente falta de pessoas ao redor. Era algo mais silencioso. Como se, mesmo estando entre outros, ninguém realmente enxergasse o que estava acontecendo dentro dela. As conversas continuavam superficiais. Os dias seguiam parecidos. E por dentro, o sofrimento em silêncio crescia. Houve momentos em que ela tentou falar. Mas as palavras não saíam completas. Sempre parecia que estava exagerando. Ou que ninguém entenderia de verdade. Então ela começou a guardar tudo para si. E guardar dor por muito tempo tem um preço. As noites ficaram mais longas. O silêncio da madrugada parecia ampliar todos os pensamentos que ela tentava ignorar durante o dia. Perguntas começaram a surgir. Perguntas difíceis. Será que alguém sentiria falta se ela simplesmente desaparecesse da rotina? Será que sua presença realmente fazia diferença para alguém? Esses pensamentos não surgiram de uma vez. Eles foram se acumulando, pouco a pouco, enquanto o coração se cansava de esperar por sinais de que ela ainda importava. E assim, sem perceber exatamente quando aconteceu, ela começou a acreditar em algo perigoso. Que tinha sido esquecida. Que sua luta era invisível. E que talvez ninguém jamais perceberia o quanto ela estava sofrendo em silêncio. Foi nesse ponto que o peso começou a ficar realmente difícil de carregar. Com o tempo, a dor deixou de ser apenas um sentimento. Ela começou a se transformar em um diálogo silencioso dentro da própria mente. Durante o dia, tudo parecia funcionar normalmente. As tarefas eram feitas, as palavras certas eram ditas,
e por fora ninguém percebia nada fora do lugar. Mas por dentro havia um conflito constante. Uma parte dela queria continuar acreditando que as coisas poderiam melhorar. Outra parte já estava cansada de esperar. Era um tipo de cansaço que não vinha apenas do corpo. Era um cansaço emocional profundo, daqueles que fazem a pessoa questionar até as pequenas coisas da vida. Pequenas escolhas. Pequenas decisões. Pequenos passos. Muitas vezes ela se pegava pensando se havia feito algo errado no caminho. Se tinha falhado de alguma forma. Se tinha deixado algo importante escapar. Se a solidão que sentia era, de algum modo, culpa dela. Esses pensamentos apareciam principalmente nos momentos mais quietos. Quando a casa ficava em silêncio. Quando o telefone não tocava. Quando ninguém parecia lembrar que ela existia. Era nesses momentos que a sensação de abandono ficava mais forte. Ela tentava lutar contra isso. Tentava lembrar de momentos bons, de pequenas lembranças que provavam que sua vida tinha valor. Mas a mente cansada nem sempre coopera quando o coração está ferido. E assim, o conflito dentro dela crescia. Continuar tentando. Ou simplesmente parar de esperar. Havia dias em que a fé parecia distante. Não uma fé grandiosa ou milagrosa, mas aquela pequena confiança de que ainda poderia existir algum sentido para continuar. Mesmo assim, algo dentro dela ainda resistia. Uma pequena parte do coração que ainda sussurrava que desistir talvez não fosse o final que sua história merecia. Mas essa voz estava ficando cada vez mais fraca. Houve uma noite em que tudo pareceu pesado demais. Não aconteceu nada extraordinário naquele dia. Nenhuma grande discussão. Nenhuma notícia ruim. Foi apenas mais um dia comum, e talvez fosse exatamente isso que doía tanto. A sensação de que nada mudava. O silêncio dentro da casa parecia maior do que de costume. As horas avançavam devagar, e cada pensamento parecia ecoar mais alto dentro da própria mente. Ela se sentou em silêncio por muito tempo. O cansaço emocional tinha chegado a um ponto difícil de explicar. Não era apenas tristeza. Era aquela sensação profunda de que lutar já não fazia mais sentido. Por alguns instantes, ela deixou a mente ir longe demais. Pensou em como seria simplesmente parar. Parar de tentar ser forte. Parar de esperar que alguém percebesse sua dor silenciosa. Parar de acreditar que as coisas poderiam mudar. Esses pensamentos vieram como uma onda silenciosa. Não com desespero, mas com um tipo de rendição cansada. Era como se o coração estivesse dizendo, talvez seja a hora de desistir. Ela ficou ali, olhando para o vazio por muito tempo. A mente repetindo as mesmas perguntas que já tinham surgido tantas outras noites. Será que alguém realmente sentiria sua falta? Será que sua ausência mudaria algo na vida de alguém? Naquele momento, a sensação de ter sido esquecida parecia absoluta. O peso da solidão parecia definitivo. E foi justamente ali, naquele ponto onde o coração já não encontrava mais forças, que algo pequeno começou a acontecer. Nada espetacular. Nada grandioso. Apenas um pequeno movimento dentro dela. Um pensamento simples. Uma pergunta diferente das outras. E se ainda houver um motivo para continuar mais um dia? Aquela pergunta simples ficou ecoando no silêncio. Não trouxe respostas imediatas. Não trouxe uma sensação repentina de alegria. Mas trouxe algo diferente. Trouxe pausa. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas repetindo os mesmos pensamentos de dor. Havia um pequeno espaço entre um pensamento e outro. Um momento curto, mas real. E naquele espaço, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Ela respirou fundo e decidiu falar. Não para alguém ao redor. Não para buscar explicações. Apenas falou em silêncio, como quem conversa no escuro quando ninguém está vendo. Não foi uma oração perfeita. Não foram palavras bonitas. Foi apenas um desabafo simples, honesto, quase sussurrado. Ela admitiu que estava cansada. Admitiu que tinha chegado ao limite. Admitiu que muitas vezes pensou em desistir. Mas também disse algo mais. Disse que, mesmo sem sentir certeza nenhuma, ainda queria tentar continuar. Não como quem espera um milagre. Mas como quem faz uma escolha. A escolha de continuar vivendo um dia de cada vez. A escolha de manter uma pequena fé em momentos difíceis. Uma fé simples, quase frágil, mas ainda viva.
E algo curioso aconteceu depois disso. Nada ao redor mudou imediatamente. A casa continuava silenciosa. A noite continuava longa. Os problemas ainda existiam. Mas dentro dela, algo tinha mudado de lugar. A sensação de abandono já não parecia tão absoluta. Porque, naquele momento silencioso, ela percebeu algo que não tinha percebido antes. Mesmo quando ninguém parecia enxergar sua dor, ela ainda podia escolher não caminhar completamente sozinha. E essa pequena escolha começou a reacender uma esperança possível. Os dias seguintes não foram mágicos. Nada mudou de uma hora para outra. A rotina continuou parecida. As mesmas tarefas, os mesmos horários, os mesmos silêncios. A vida não se transformou de repente. Mas algo dentro dela já não era exatamente igual. Aquela pequena escolha feita na noite mais difícil continuava ali. Não como uma grande certeza, mas como uma direção. Como um lembrete silencioso de que ela ainda podia dar mais um passo. E foi assim que ela começou. Um dia de cada vez. Alguns dias ainda eram pesados. Havia momentos em que a dor silenciosa voltava com força. Pensamentos antigos ainda apareciam, tentando convencer que nada realmente tinha mudado. Mas agora havia algo diferente no meio desses pensamentos. Uma memória. A lembrança daquela noite em que ela chegou ao limite, e mesmo assim escolheu continuar. Essa lembrança começou a funcionar como uma pequena âncora. Sempre que a mente voltava para o lugar escuro de antes, ela lembrava que já tinha sobrevivido ao pior momento. E pouco a pouco, pequenas coisas começaram a aparecer. Uma conversa inesperada. Um gesto simples de alguém. Um momento de silêncio que já não parecia tão pesado. Nada grandioso. Mas suficiente para mostrar algo importante. Talvez ela nunca tivesse sido realmente esquecida. Talvez apenas estivesse atravessando um tempo em que a dor fazia tudo parecer distante. A solidão que parecia definitiva começou a perder força. E então ela percebeu algo que antes parecia impossível acreditar. Mesmo nos momentos mais silenciosos da vida. Mesmo quando ninguém parecia perceber seu sofrimento. Ela nunca esteve completamente sozinha. Porque a esperança possível continua existindo para quem decide não desistir. Histórias como essa quase nunca aparecem para o mundo. Elas não fazem barulho. Não viram manchetes. Não são contadas em voz alta. Mas existem, em silêncio, dentro de muitas pessoas que continuam vivendo enquanto carregam dores que quase ninguém percebe. Talvez, em algum momento dessa história, você tenha se reconhecido. Talvez você também conheça essa sensação de sofrer em silêncio. De seguir os dias normalmente enquanto por dentro existe um cansaço difícil de explicar. Aquele tipo de dor que faz a pessoa chegar ao limite e pensar, por alguns instantes, que talvez desistir seja mais fácil. Se isso já aconteceu com você, saiba de uma coisa importante. Você não é a única pessoa que já sentiu isso. Existem muitas histórias assim. Histórias de pessoas que chegaram muito perto de desistir, mas fizeram uma pequena escolha silenciosa de continuar. Não porque tinham todas as respostas, mas porque decidiram atravessar mais um dia. E às vezes é exatamente assim que a esperança possível começa. Um passo pequeno. Um dia de cada vez. Uma escolha silenciosa de continuar vivendo. Se esta história falou com você de alguma forma, escreva nos comentários apenas uma palavra simples: continuar. Essa palavra pode parecer pequena, mas carrega algo poderoso. Ela lembra que, mesmo quando a dor silenciosa parece grande demais, ainda existe alguém do outro lado tentando seguir em frente também. Se quiser continuar ouvindo histórias que acolhem quem está cansado, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, cada história começa com uma dor silenciosa. Mas termina lembrando algo que muitas pessoas esquecem. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, você não precisa caminhar sozinho.